Uma boa tarde a todos. Queria cumprimentar meus colegas na mesa, a Miriam, a Adriana, o Paulo Cisnando, todos os nossos participantes aqui dessa live. É sempre um prazer a gente poder estar debatendo esse tema. Naturalmente que eu estou aqui substituindo meu colega Carlos Baigorre. Espero corresponder às expectativas. Bem, esse é um assunto muito complexo, porque para compreendê-lo bem, é necessário entender alguns princípios importantes, né? Existem questões jurídicas importantes, questões econômicas importantes, para que a gente entenda e consiga falar uma mesma linguagem. E eu vou gastar um pouco dessa minha primeira fala, talvez até para que a gente possa compreender tecnicamente um pouco do que nós estamos falando aqui. O Instituto da Concessão do STFC no Brasil, ele foi estabelecido em cima de alguns conceitos muito importantes que a gente não pode deixar de ter em vista. Ao mesmo tempo que o legislador estabeleceu a concessão como um serviço em regime público, com garantia de equilíbrio econômico-financeiro e obrigações de continuidade, ele submeteu essa concessão, este regime jurídico, a um ambiente concorrencial e colocou ao regulador uma obrigação que, na prática, faz com que você precise sempre promover as duas coisas. Eu tenho que trabalhar o conceito de equilíbrio dentro de um contexto de competição, dentro de um contexto de promoção, inclusive de outros serviços, num ambiente tecnologicamente dinâmico e que tem particularidades, inclusive muitas delas não previstas inicialmente na LGT. Tanto é verdade que o legislador, quando ele estabeleceu isso, ele criou um regime tarifário e um modelo que é diferente de outras concessões e que o legislador, inclusive, disse, olha, essa concessão não se aplica os conceitos tradicionais de concessão, e ele diz logo no início que não se aplicam os princípios da lei de concessões, justamente por se tratar de algo que tem particularidades. E a principal particularidade que ele criou é um regime tarifário não orientado àquilo que a gente chama de garantia de taxa de retorno. Ou seja, o equilíbrio da concessão nunca foi a garantia de um retorno fixo estabelecido ao administrado. E este princípio, inclusive, se estabelece por meio do regime tarifário do price cap, quando ele diz o seguinte, olha, você vai ter um preço teto e os seus reajustes vão acontecer com um fator de produtividade, de maneira que, basicamente, ele cria um incentivo à empresa a ser mais produtiva que aquele fator de produtividade, de modo a fazer com que essa dinâmica entre para dentro da concessão. O que não acontece, por exemplo, quando eu tenho uma taxa de retorno garantida, que qualquer ineficiência da companhia retorna para a tarifa. Por que eu estou falando isso? Porque isso cria a seguinte situação. A concessão do STFC, ela pode ter um prejuízo econômico, quanto ela pode ter um lucro econômico. Esses conceitos não estão proibidos no nosso modelo de concessão. Então, se uma empresa for mais eficiente do que o modelo do price cap que está criado, ela pode ter lucro econômico. Se ela for menos eficiente do que aquela, ela pode ter prejuízo econômico. Aliás, inclusive, a LGT diz que a concessão do STFC está debaixo do risco do negócio. Ora, como é que existe algo equilibrado economicamente e que está sujeito ao risco do negócio? Justamente por conta do ambiente concorrencial. Ela não está dentro de um ambiente de monopólio, um ambiente em que ela presta o serviço sozinha e que, por prestar sozinha, qualquer coisa você sobe tarifa ou desce tarifa, como acontece, por exemplo, numa estrada. Se uma concessão de rodovias, por exemplo, ela está desequilibrada, as partes, para poder manter aquela taxa de retorno previamente contratada, ela pode simplesmente chegar e dizer o seguinte, tá bom, vamos subir as tarifas para reequilibrar o contrato. Em telecom, por exemplo, isso não é possível, porque, vou dar um exemplo para vocês, menos de 10% hoje dos usuários do STFC estão debaixo do plano regulado.
todos eles estão num plano alternativo que é mais vantajoso, inclusive, e que é vantajoso porque existe um ambiente competitivo em volta, o que se a concessionária não praticar aquele preço menor, ela vai perder os seus clientes. Por quê? Porque existe um ambiente concorrencial. Então, o que significa o equilíbrio econômico da concessão nesse contexto? O equilíbrio da concessão, ele é basicamente um equilíbrio de regras e de obrigações estabelecidas no contrato de concessão. Então, quando a concessionária foi lá e assinou o contrato de concessão, existia um conjunto de regras e obrigações, principalmente o PGMU é a maior dessas obrigações, mas existem outras obrigações lá, e que essas obrigações, o que está posto, e o conceito do equilíbrio econômico, que inclusive foi pacificado por essa decisão do Conselho que a Adriana mencionou, basicamente o que está dito é o seguinte: se o Estado colocar uma nova regra não prevista em contrato, ele tem que tirar uma regra que tenha o mesmo impacto econômico para manter esse equilíbrio. Porque se ele coloca uma regra não prevista que gera um custo excessivo e esse custo excessivo não estava previsto, ele tem que tirar uma outra regra. Basicamente isso. Ou aí você pode, eventualmente, analisar a possibilidade de jogar isso para a tarifa, mas dependendo da situação em que isso for, de fato possível e efetivo. Então, é importante compreender que o conceito de equilíbrio, ele basicamente é um equilíbrio de regras. Tão somente isso. Aí, o que é a sustentabilidade? A sustentabilidade é um conceito um pouco mais abstrato, que serve para o regulador avaliar o quanto que a situação prospectiva da concessão de um momento no tempo até o final é sustentável. Mas o fato da concessão não ser, da concessão eventualmente ser insustentável até o final, isso não enseja numa obrigatoriedade do Estado botar dinheiro na concessão ou não. Porque, como eu falei, ela está debaixo do risco do negócio. Eventualmente, se essa sustentabilidade não for causada por regras que o próprio Estado colocou, simplesmente a decisão do regulador não necessariamente implica num processo digamos assim, de repactuações específicas. Existe sim, com base no artigo 66 da lei, eu vou até ler aqui, que quando um serviço for prestado ao mesmo tempo nos regimes público e privado, serão adotadas medidas que impeçam a inviabilidade econômica da sua prestação no regime público. São questões específicas pontuais que a Anatel precisa analisar, no sentido de, eventualmente, por conta de regras e condições criadas por elas próprias, a concessão não seja inviabilizada. Mas há uma diferença entre inviabilidade e uma questão de atratividade econômica. Então, quando a gente fala da sustentabilidade, a principal medida dada a sustentabilidade do STFC, e podem existir outras, naturalmente que isso está em discussão, a gente pode falar aqui, mas a principal medida que foi criada foi entender que a natureza da insustentabilidade do STFC não é por causa de uma questão concorrencial. Ela existe por conta de uma questão de perda de essencialidade pela escolha do próprio usuário. E essa perda de essencialidade basicamente foi endereçada na nova lei, quando ela chega e diz que, olha, dada essa situação, você pode adaptar para o regime de concessão para autorização. É claro que tem um conjunto de questões complexas que a gente pode discutir aqui, envolve bens reversíveis, envolve todos esses cálculos, envolve um conjunto de processos que estão na agência hoje, mas é importante deixar claro, eu já estou concluindo aqui a minha fala, é importante deixar muito claro esses conceitos que eu falei. A concessionária do STFC, ela pode ter prejuízo econômico? Pode. Ela pode ter lucro econômico? Pode. Ela, diante disso, o equilíbrio é o quê? É um equilíbrio de regras. E aí, para finalizar minha fala, a Anatel decidiu recentemente uma análise profunda dos contratos de concessão, debatendo a questão do equilíbrio, inclusive por força até de provocação do próprio Tribunal de Contas, acho que o Paulo vai falar em relação a isso, e que o atual desequilíbrio dos contratos de concessão, basicamente, ele é decorrente dos saldos de PGMU que vem se acumulando aí. Então, era essa minha fala, não sei se eu passei um pouquinho, mas eu gostaria de também trazer um pouco desse esclarecimento de questões conceituais. Obrigado.